caros estudantes, vamos então dar continuidade à nossa segunda semana da disciplina e hoje a gente vai enfocar os conteúdos de aprendizagem. Primeiro a gente vai ver um panorama geral e depois a gente vai dar mais ênfase aos conteúdos conceituais. Bom, pessoal, então eu estou trazendo aqui um trecho da dissertação do Edmar Macedo, em que ele cita um dos principais pesquisadores que são utilizados quando a gente pensa em planejamento educacional, que é o Zabala. Então, esse educador, ele destaca muito que quando a gente está pensando na nossa prática docente, na prática educativa, a gente tem que levar em conta o que e por que nós estamos ensinando, né? E é justamente essa questão da finalidade do ensino e também a questão de pensar em que capacidades eu quero desenvolver nos estudantes que vão nortear os conteúdos de aprendizagem que eu vou escolher, né, no meu planejamento. É pensar um pouquinho onde eu quero chegar. Então, a gente viu que os objetivos são importantes para isso, mas também os conteúdos, né? Quando a gente fala de currículo, acho que uma das questões mais difíceis é justamente escolher, afinal, o que eu vou ensinar? O que é mais importante? A gente está vivendo um momento histórico aqui no país, né? Em que a gente está discutindo as bases comuns e nacionais curriculares. Então, essa discussão é muito atual e é uma discussão pertinente. A gente tem que estar sempre realmente pensando nisso. Bom, pessoal, uma coisa que eu queria destacar com vocês, que é muito importante, que é isso, que o conteúdo, ele não é só uma lista de conceitos. Muitas vezes, até no nosso próprio planejamento enquanto professor, a gente pensa no planejamento como, na verdade, uma série de temas que eu tenho que abordar, normalmente temas conceituais, mas a ideia é não fazer isso, é ir além. Como, né? Então, pensando que todos aqueles conteúdos que possibilitem o desenvolvimento das diferentes capacidades do meu estudante são importantes. Que tipos de capacidades? Motoras, afetivas, relação interpessoal, inserção social. Então, isso vai muito além apenas dos conteúdos conceituais. Ah, professora, mas eu sou professor, né? Estou me formando para ser professor de biologia, de ciência, eu não vou dar importância ao conteúdo conceitual? Não, não é isso que eu estou falando, de forma nenhuma. Né? A gente sempre fala muito que quem não sabe o conteúdo conceitual não consegue dar aula. Para ensinar ciência, para ensinar biologia, eu preciso sim saber ciência e saber biologia. Eu não posso parar aí. Né? Então, eu preciso estimular outras coisas no meu estudante e como professor eu também tenho que ter outras capacidades. Por exemplo, saber bem como manejar as questões pedagógicas, além do conteúdo. Pessoal, e agora a gente vai abordar uma tipologia que é muito famosa e muito importante quando a gente pensa em planejamento e em conteúdos. Né? Então, quais são os tipos de conteúdos? A gente costuma dividir em 3 grandes grupos de conteúdos. O primeiro, conceitual, que ele está dividido entre fatos e conceitos, né? Então, alguns chamam de conteúdos factuais também. Os conteúdos procedimentais e, por último, os conteúdos atitudinais. Pessoal, então aqui agora eu estou apresentando para vocês um esquema que traz que tipos de questões eu tenho que pensar e como elas estão relacionadas com cada um desses grandes tipos de conteúdos. Bom, então, para pensar nos conteúdos conceituais, eu tenho que pensar no que o meu aluno deve saber. Quando eu estou pensando em conteúdos procedimentais, é o que o meu aluno deve saber fazer. Então, o conteúdo procedimental tem um caráter muito prático, né? E, por último, os atitudinais, eles estão relacionados com como o meu estudante deve ser, né? Então, aqui a gente vai ter as questões de valores, de atitudes, de normas.
Pessoal, então agora eu convido vocês a assistirem comigo um pequeno vídeo de animação que vai explicar um pouquinho sobre as diferenças e as características desses 3 tipos de conteúdos. Vamos ver os vídeos? O processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar não se restringe apenas aos conteúdos conceituais das áreas específicas do conhecimento. Um professor não ensina apenas sobre a sua disciplina. Ele ensina sobre como podemos viver juntos em sociedade, ajuda a conhecer potencialidades e dificuldades, diz sobre quem somos, define regras e normas para convívio e participação em sala, entre muitas outras coisas. Assim, não podemos entender que os conteúdos de aprendizagem são apenas um conjunto de informações sistematizadas e organizadas relacionadas a uma determinada área do conhecimento. Precisamos organizar o processo pedagógico, considerando também aspectos procedimentais e atitudinais, garantindo intencionalidade e reflexão sobre o que trabalhamos em sala de aula. Antoni Zabala, ao ampliar a noção de conteúdos de aprendizagem, descreve uma tipologia que inclui conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conteúdos factuais referem-se ao conhecimento de fatos, acontecimentos e dados, fazendo uso principalmente da memorização. Os conteúdos conceituais referem-se ao conhecimento de conceitos enquanto conjunto de fatos, objetos ou símbolos que possuem características comuns e envolvem processos de abstração, compreensão, reflexão, análise e comparação. Os conteúdos procedimentais envolvem a aprendizagem de ações ordenadas com um fim, o saber fazer, que inclui regras, técnicas, métodos, estratégias e habilidades. Os conteúdos atitudinais envolvem valores, atitudes e normas, abordando a cooperação, a solidariedade, o trabalho em grupo, o respeito mútuo, a ética, o trabalho com a diversidade, por exemplo. Essa ampliação garante um enfoque mais globalizador da educação, que concebe o aluno em uma perspectiva mais holística e integral. Defende que a organização dos conteúdos e atividades de ensino priorizem uma aprendizagem significativa. Desse modo, os conteúdos não podem ser segmentados, separados e descolados da realidade do aluno, pois precisam ser apropriados por eles de modo a tornarem-se instrumentos de observação, análise, experimentação, intervenção e reflexão sobre a realidade e os problemas com os quais eles se deparam. Assim, o grande desafio é fazer um planejamento que contemple objetivos de aprendizagem, procedimentos e um processo de avaliação incluindo esses tipos de conteúdos. Para tanto, precisamos responder o que nossos alunos serão capazes de saber, fazer, respeitar, valorizar, compreender ao final da aula. Ao incluirmos esses conteúdos, precisamos também prever atividades que tornem os alunos ativos e participativos, priorizando a construção e o exercício de habilidades seguidos pela reflexão para contemplar os conteúdos procedimentais. Do mesmo modo, quando contemplamos conteúdos atitudinais, precisamos valorizar a interação social e o trabalho em grupo, definindo coletivamente as regras de convivência e os comportamentos esperados. Sobretudo, ao adotarmos um enfoque globalizador, estamos contribuindo para a formação de um sujeito cidadão, ativo, crítico e reflexivo. Bom, pessoal, então acho que agora a gente tem um panorama geral do que são cada um, né, desses conteúdos. Eu estou apresentando agora aqui para vocês uma classificação que, claro, é baseada nessa geral do Zabala, mas ela é bem específica para o ensino de ciências e, portanto, para o ensino de biologia. Então, eu destaquei aqui com as setas vermelhas 2 coisas que têm muito a ver com a questão da biologia, né? Então, dentro dos conteúdos conceituais, eu tenho que pensar, claro, na aprendizagem de conceitos, mas também na construção de modelos. Isso é super importante, né, na área de ciências. E vejam aqui, nos conteúdos procedimentais, eu tenho um destaque não só para as habilidades cognitivas, mas também para as habilidades experimentais, que são tão típicas da nossa aula. Então, aqui eu tenho um destaque para essa classificação, que é de Pozo e Crespo e que está bem relacionada, então,
com o ensino de ciências e de biologia. Bom, pessoal, agora que a gente já tem um panorama geral dos tipos de conteúdos, a gente vai abordar mais a fundo um deles, que, como eu falei anteriormente, é o que a gente acaba pensando mais quando a gente fala em conteúdos, né? Que são os conteúdos conceituais. Eles estão divididos principalmente em 3 tipos, como mostrado aqui nos slides: os fatos, os conceitos e os princípios. O que seriam, então, os fatos? Eles estão relacionados a fatos, dados, situações, acontecimentos e fenômenos, que são bem concretos e específicos, singulares, né? Na verdade, eles são, eu gosto muito dessa definição aqui de Pouso e Crespo, porque ele fala que o fato é uma informação que afirma ou declara algo sobre o mundo. Vamos ver alguns exemplos disso? Então, olha só essas frases, pessoal. A primeira: as rochas são formadas por minerais. Isso é um fato, né? O símbolo do cobre é Cu, um fato também. Agora, um fato bem relacionado à biologia, né? As células nutrem-se, relacionam-se e reproduzem-se. A teoria da evolução foi proposta por Darwin, não foi proposta por outro cientista. O álcool evapora a temperatura ambiente, diferentemente da água, por exemplo. Então, pessoal, aqui a gente pode dizer, né, o que une todas essas frases? Que elas, na verdade, são informações que demandam memorização. Então, pessoal, não adianta eu querer compreender conceitos, coisas mais abstratas, se eu não sei o básico. Nossa, professora, mas então você está falando que memorização é importante? Sim, né? Claro, isso faz parte da aprendizagem do aluno. O que eu não posso de forma nenhuma é pensar só nisso, só desenvolver memorização. Mas os conteúdos que a gente chama de factuais, os fatos, também fazem parte da aprendizagem. Só que é claro que a gente quer ir além. A gente quer que esse aluno também aprenda conceitos e princípios. Vamos examinar então em maior detalhe o que seria isso? Bom, qual que é a diferença básica dos conceitos e princípios para os fatos? Aqui eu já demando, implica em compreensão. Eu não vou decorar, eu não consigo decorar um conceito. Ah, professora, mas lá na prova a gente escreve o conceito. Isso não significa que o nosso aluno entendeu, né? Então, para entender um conceito realmente, a gente precisa trabalhar, construir esse conceito. Vamos ver aqui um pouquinho, eles são bem semelhantes em termos de aprendizagem e de ensino também, né? Porque eles demandam esse esforço extra do professor, mas eles têm algumas diferenças. Então, vamos ler aqui no nosso slide e tentar entender qual que é a diferença entre conceito e entre fatos. Desculpe, entre princípios. Então, os conceitos, eles se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. Então, vamos pensar assim, pessoal. Célula, quando eu falo em célula, já vem logo na minha cabeça algumas características comuns que todas as células possuem. Quando eu falo em mamífero, ok, todos os mamíferos têm características em comum, né? Inclusive o DNA. Ah, não, peraí, professor, o DNA é um conceito, não é uma coisa concreta? Não, né, pessoal? O DNA, na verdade, é um modelo. A gente tem um modelo de DNA. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês são exemplos de conceitos. E os princípios? Eles se referem às mudanças que produzem o objeto ou situação em relação a outros fatos, objetos ou situações, que normalmente, essa parte é bem importante, descrevem relações de causa e efeito ou de correlação. Um exemplo bem clássico que a gente pode dar na área de ciências é o princípio da inércia. Vocês lembram que na disciplina de didática eu dei o exemplo para vocês de um livro que chama Peixe é Peixe? Né? Eu estou colocando aqui a imagem novamente para vocês poderem lembrar. E eu contei para vocês na época a história
de um peixe que imaginava como seria fora da lagoa. Então, tudo que ele pensava era ancorado na imagem de um peixe. Por quê? Porque a gente faz assim, né? Os conceitos não surgem do nada. A gente falou também sobre o construtivismo, a importância de ir construindo os conceitos. Então, eu queria relembrar isso com vocês. Quando a gente está pensando, então, em conteúdos conceituais, a gente tem que levar isso em conta na aprendizagem desses conteúdos. Pessoal, e falando em aprendizagem, vamos estabelecer aqui algumas comparações que são feitas justamente por vários estudiosos da área sobre a aprendizagem de fatos e de conceitos. Pessoal, como é que eu aprendo fatos? Eu tenho que decorar, né? Então, é uma cópia literal. No caso dos conceitos, isso não ocorre assim, né? Existe uma relação com o conhecimento anterior. Então, eu preciso repetir, né, baseado na repetição e na memorização, ao passo que conceitos e princípios eu preciso compreender. Por outro lado, como é que a gente pode dizer que é a aquisição de um fato, né? Como é que eu aprendo um fato? De uma vez, eu decoro aquilo e acabou, essa informação. No caso dos conceitos, isso é muito diferente, né? Alguns autores falam que a aprendizagem do conceito nunca cessa, porque você tem que sempre estar estudando e sempre que você rever aquilo, você vai acrescentar algo novo. Então, como é que é adquirido o fato? De uma só vez, já o conceito é gradativamente. Acontecendo, pessoal, algo semelhante com a forma que é esquecido, né? Um fato eu posso esquecer de forma muito rápida, né? Se eu não tiver uma revisão. Por outro lado, o conceito não. Eu posso esquecer, claro, mas de uma forma muito mais lenta e gradual, porque eu também adquiri isso de uma forma muito mais lenta e gradual. Pessoal, então vamos rever um pouquinho o que a gente viu na aula de hoje. Primeiro a gente fez uma introdução mais geral, né, o que seriam os conteúdos de aprendizagem, e depois a gente deu um enfoque especial para os conteúdos conceituais, falando de fatos, conceitos e princípios. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai continuar abordando isso, só que daí falando mais especificamente de procedimentos e atitudes. Até a próxima aula.